Boa noite a todos. Videoaula da disciplina Projetos de Fábrica. Vamos falar hoje sobre a localização industrial dentro dos métodos centro de gravidade e ponderação qualitativa. Então, a localização industrial vai ser definida através desses dois métodos aqui, um do centro de gravidade e outro da ponderação qualitativa. A gente vai explicar os dois métodos para vocês agora. Historicamente, a gente tem aqui um alemão chamado von Thunen, que defendeu que a localização das fábricas deveria ser regida pelo preço de venda dos produtos e do custo da terra a ser localizada a instalação. Aí nós temos aí um outro autor que defende que o papel da matéria-prima no processo de produção também é importante e o custo do transporte dessa matéria-prima pode influenciar diretamente a decisão das instalações das nossas fábricas. Isso significa que o custo de transporte da matéria-prima tem que entrar num fator de decisão para a localização da fábrica, ou seja, os fornecedores de matéria-prima e de insumos devem estar o mais próximos possível da localização da empresa. Então, o método do centro de gravidade é utilizado para encontrar uma localização que minimize os custos de transporte. Ele se baseia na ideia de que todas as localizações têm um custo de transporte diretamente proporcional às distâncias percorridas para recebimentos dos insumos e das saídas, assim como num processo, recebimento de tudo que entra no sistema e, depois do processamento, as saídas dos produtos acabados. É importante ressaltar que esse método considera também que o custo de transporte é proporcional à quantidade de bens movimentada nas viagens. Fazendo então uma analogia física, esse método considera que a localização ótima seria o centro de gravidade de todos os pontos de origem e para os destinos dos bens transportados. Vai ficar mais fácil quando a gente der um exemplo mais prático. O método do centro de gravidade, então, possui alguns passos para que seja feita a sua aplicação. São 5 passos. A primeira coisa que deve ser levada em consideração é localizar geograficamente as fontes de insumo e de matéria-prima, ou seja, vocês vão localizar onde estarão os seus fornecedores. Localizar geograficamente também os seus clientes. Levantar o volume movimentado ou a previsão desse volume transportado, ou seja, mesmo que eu não saiba, eu preciso fazer uma estimativa, um levantamento ou uma previsão do quanto será transportado em relação a volume, geralmente considerado isso em toneladas. Depois, o quarto passo é atribuir coordenadas cartesianas, ou seja, x e y, horizontal e vertical, que podem ser definidas por um projetista e podem ser definidas também em softwares de geolocalização, como o Google Maps, por exemplo. E o outro passo, que é utilizar uma fórmula matemática para calcular esse centro de gravidade, baseado então nestas coordenadas cartesianas de x e y, coordenadas horizontais e coordenadas verticais. Para explicar isso para vocês, eu vou... essa aqui é a fórmula. Então, utilizando então uma fórmula matemática, eu calculo o centro de gravidade. Está aqui a fórmula do centro de gravidade em x e a fórmula do centro de gravidade em y. Ou seja, para que seja aplicado o método, deve-se criar um plano cartesiano imaginário chamado de grade de referência e plotar cada ponto de demanda. Plotar significa colocar num gráfico cada ponto de demanda, que é o destino, e de suprimento, que é a fonte. Uma vez que se tem informação das coordenadas desses pontos, a localização ótima
será dada pelo centro de gravidade da soma desses pontos conforme essas equações aqui. Então, para que eu possa explicar melhor para vocês, eu coloquei um exemplo aqui no Excel, onde nós temos aqui fornecedores e nós temos clientes. Estes fornecedores e esses clientes movimentam uma certa quantidade descrita aqui em toneladas. E aqui nós temos, nem sempre é fácil de verificar isso, mas nós temos aqui o custo do transporte. Pode ser aqui, por exemplo, em dólares por tonelada vezes quilômetro, ou o custo em alguma moeda dividido por tonelada vezes quilômetro. Então, o custo desse transporte do fornecedor 1 é meio. O custo do transporte para o fornecedor 2 é meio. O custo do transporte para o cliente 1 é 1, o custo do transporte para o cliente 2 é 1 e o custo do transporte para o cliente 3 é 1 também. E aí nós iremos, assim como já foi descrito nos passos para a implantação do método, nós temos que atribuir coordenadas cartesianas para que eu possa localizar os meus fornecedores e localizar os clientes. Então, estas aqui são coordenadas x e y dentro das distâncias em quilômetros dos meus fornecedores e dos meus clientes. Então, um exercício aqui pede para determinar a localização da empresa utilizando-se o método do centro de gravidade. Como é que nós iremos, e depois localizar no gráfico aqui as coordenadas da empresa, dos fornecedores e dos clientes. Como é que a gente faz? Voltando aqui, nós temos esta fórmula que corresponde então a esta fórmula aqui, A localização vai ser um produto ou a multiplicação da quantidade transportada vezes o custo do transporte vezes a distância. Então, nós teremos que calcular a localização horizontal e depois a localização vertical. Aqui a formulinha aqui, Beleza? Então aqui nós estamos separando por fornecedor, aqui por cliente, aqui a quantidade movimentada entre eles e o custo para se fazer isso de acordo com os fornecedores e de acordo com os clientes. Eu tenho aqui então as distâncias horizontal e vertical de cada um dos meus fornecedores, de cada um dos meus clientes. Então eu consigo fazer uma multiplicação para saber qual é a localização horizontal e a localização vertical da minha empresa. Então, eu posso localizar no gráfico as coordenadas dos fornecedores e dos clientes e depois da empresa. Os fornecedores, eles estão F1, fornecedor 1, ele está horizontalmente a 100 km e verticalmente a 900 km. Então, 100, vamos voltar aqui para ficar mais fácil, 100 com 900 eu tenho meu fornecedor 1. Fornecedor 2, mesma coisa, 900 e 900. 900 e 900. Num gráfico onde eu tenho aqui no eixo X o horizontal e no eixo Y o vertical. Então, eu localizei aqui num gráfico as minhas fontes de insumos e de matéria-prima, ou os meus fornecedores. Os clientes, a mesma coisa. Horizontal, cliente 1, horizontal 100, vertical 100, horizontal 100, vertical 100, cliente 1, cliente 2, 300 e 500, cliente 2, 300 e 500, cliente 3,
700 e 300. Então estão todos eles localizados. Por enquanto eu não sei ainda onde vai ficar a minha empresa. E aí, para que eu possa saber onde vai ficar a minha empresa, eu tenho um componente horizontal e um componente vertical. Como é que eu faço isso? Eu faço uma multiplicação da quantidade movimentada vezes o custo do transporte e vezes uma distância horizontal. Para achar o componente horizontal, a quantidade movimentada vezes o custo do transporte vezes a distância vertical para achar a componente vertical. E isso dividido pelo custo do transporte, pela quantidade vezes o custo do transporte. Então essa aqui é a formulinha que eu vou utilizar para calcular a componente horizontal e também a componente vertical. Então aqui, ó, somatória dos volumes vezes o custo aqui, ó. Beleza, turma? Então isso aqui vai ser da seguinte maneira. Este valor aqui, ó, é esse vezes esse vezes esse, mais 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 esse vezes esse vezes esse. Dá essa primeira linha aqui, ó, quantidade vezes o custo do transporte vezes a distância, isso na horizontal, dividido pela quantidade vezes o custo do transporte, dividido por esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, que dá 250. Dividindo um pelo outro, eu tenho aqui 420. A mesma coisa eu vou fazer aqui na vertical. Este valor aqui é a quantidade vezes o custo do transporte vezes a distância vertical, não mais horizontal, vertical. Então, este valor é esse mais vezes esse, mais esse vezes esse, vezes esse, mais esse vezes esse, vezes esse, mais esse vezes esse, vezes esse, mais esse vezes esse aqui, me dá a somatória disso tudo, me dá este valor, dividido pelo mesmo valor de quantidade vezes o custo do transporte, que inclusive tem o mesmo valor aqui, ó, 250 e 250. Quando eu faço isso, dividindo um pelo outro, eu tenho 420, dividindo um pelo outro, eu tenho aqui 540. Então, a componente horizontal da minha fábrica vai ser 420. Está aqui, ó, uma linha 420. E a componente vertical da minha fábrica, 540. Está aqui, ó, 540. Então, a empresa está localizada aqui. Então, aqui é a resposta determina a localização da empresa utilizando-se o método de centro de gravidade. O método do centro de gravidade é exatamente esse método aqui, onde nós temos a componente horizontal, a componente vertical e a localização da empresa. Ela recebe esse material e distribui para os seus clientes. Beleza, turma? É exatamente como vocês farão o exercício proposto para vocês. Eu propus um exercício aqui, só mudei a tabelinha, é só vocês copiarem essa tabelinha aqui, vocês vão ver aonde vai ficar a empresa de vocês aqui. Beleza? Vou fazer uma pausa no vídeo e vou para a segunda parte do vídeo, onde eu vou explicar a ponderação qualitativa. Beleza?